Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí, Janaína, segundou, vambora, vambora. Encaminha aí, encaminha o link, você que está aqui ao vivo, encaminha o link, a pessoa vai conseguir entrar com facilidade aqui na sala. Nós estamos com o multi travado, né? Ligado? Microfone travado, quer dizer, o multi está ligado. Então, se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, você pode usar o chat, que aí mais para frente eu dou uma lida e a gente consegue comentar, pelo menos por enquanto. Tá bom, gente? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. Glória a Jesus. São 9h06 da noite. Eu gosto de falar o dia e a hora para quando você falar no canal do YouTube da igreja daqui a um tempo, quando eu for, né, quando nós formos lá para relembrar, a gente vai ver quando foi, a data que foi, quanto tempo tem. E eu creio no nome de Jesus, como nós já temos todo o Evangelho de João, vamos ter o estudo de Josué, do livro de Josué, e assim nós vamos conseguir, quem sabe, vai orando aí, ter a Bíblia toda, né? Lá no canal do YouTube da igreja. Nos ajude em oração, em colaboradores, em novas ideias que o Senhor nos dará. E você é convidado a participar com a gente. Eu quero já agradecer o seu esforço, que não é fácil, eu sei que não é. Muito obrigada. E quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta noite nós louvamos o teu nome, porque mais uma segunda-feira que o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem plano para nossas vidas ainda nesta terra. E nós te agradecemos. Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, fortalece-nos em ti. Traz a nossa mente, ao nosso coração, o entendimento da tua palavra, tira o cansaço, renova as nossas forças, tira toda a distração. Coloca em nós, Senhor, um desejo de aprender, uma curiosidade santa, nos traz entendimento, nos dá fé, Senhor. Uma fé que excede qualquer coisa, uma fé em Ti, fé na Tua palavra, porque o Senhor Jesus é a própria palavra. Nessa noite, visita cada um de forma coletiva ou de forma individual, aquele Senhor que vai estar conosco esperando uma resposta de ti, que ele receba, Senhor, o refrigério da alma, a palavra que salva, transforma. Meu Deus, nós cremos no milagre, sabemos que o Senhor é Deus de milagre hoje e sempre, e te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 10. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Glória a Jesus. Se alguém ainda dos seus amigos estiver distraído, manda uma mensagem lá, dá um toque para ele vir participar com a gente. Josué capítulo 10, nós vamos continuar a metade do capítulo de Josué 10 e encerrar Josué 10 hoje. Esperamos na próxima segunda-feira, Josué 11. Josué não é livro muito grande, ele tem 20, eu esqueci, 25, 24. 24 capítulos, então a gente está quase que chegando no fim. Você vai falar assim, ah, mas nós estamos no 10 ainda. Não são capítulos muito longos, tá? Se você for olhar aí na sua Bíblia, os capítulos não são longos. Então, a gente está quase, quase, assim, começando o final de Josué. Agora, no capítulo 10 a gente vai ver que eles vão começar a receber, a conquistar as terras, né? Vamos. O relógio vai dar uma acelerada aqui do escritor. O escritor de Josué ele vai dar uma acelerada na sua ah, descrição da história, tá? Ele vai. Até então a gente viu Jericó com bastante detalhes. ah, o pecado de Acã lá em Ai, com detalhes, a conquista de Ai com detalhes, a coalizão ali com aqueles 5 reis, a renovação da aliança lá no Monte Gerezi. Então, foram os detalhes que a gente viu. Aqui para frente, a gente vai ver o relógio dar uma acelerada.
porque a gente vai ver muitos anos em poucos capítulos, muitos anos em poucos versículos. Então é importante a gente ter essa ideia. Outra coisa que eu quero trazer para nossa memória, que a gente já falou algumas vezes, é que o livro de Josué é um livro histórico por um tempo que não é o nosso tempo de hoje. Não é algo que nós vivemos hoje. Alguns podem falar que o livro de Josué é um livro muito sanguinário. Agora você vai ver algumas coisas assim que talvez venha trazer algum espanto para o seu coração. Mas eu quero dizer para você que nós temos o livro de Josué, o panorama do livro de Josué lá no YouTube. Dá uma ida lá que nós explicamos essa visão da guerra, da conquista, de mortes, né, de matança. Muita gente fala, nossa, tem tanta matança. Nós explicamos bem sobre isso, então dá uma ida lá e se você tiver alguma dúvida, depois envia para a gente que a gente vai procurar responder. Mas é importante a gente trazer à memória que o nosso Deus, ele não é o que nós chamamos de xenofóbico. É aquele que tem discriminação com pessoas de outros países. Ah, não, é só o Israel que tem que viver. Então, ele estava destruindo os povos ali porque era só Israel que tinha que viver. Nosso Deus não é assim. E a Bíblia não apoia isso. Nós precisamos ser muito claros. O nosso Deus é um Deus que inclui pessoas. Nós vimos Raabe ser incluída ali. Inclusive, Raabe vai entrar na genealogia do Salvador. Então, todo aquele que se arrepende, chega diante do Senhor, através de Jesus Cristo, ele recebe a sua salvação, independente cor, raça, do lugar onde vive, da religião que está professando naquele momento, né? Que ele encontra Jesus. Porque quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente muda nosso comportamento, muda tudo. Então, todos são criaturas e se tornam filhos de Deus no momento que nós recebemos Jesus. Entendemos que Jesus é o único caminho. Então é importante a gente deixar isso claro antes da gente continuar, para que não haja nenhum conflito de fé e nenhuma confusão na sua mente ou no seu coração. Então lembre-se, o nosso Deus não está aqui de forma nenhuma apoiando assassinatos. Ninguém está autorizado a fazer nenhuma guerra santa, tá? E a gente explicou exatamente o que o Senhor tinha preparado e por que isso estava acontecendo. Então, é muito claro, o livro de Josué não vai apoiar e o nosso Deus não apoia que a gente chegue e fale assim, não, tem que ser todo mundo exterminado, vamos tirar todos os pecadores dali, vamos tomar aquele lugar. Isso não é bíblico, o nosso Deus não apoia, o nosso Deus não apoia isso. Então nós precisamos deixar isso muito claro. E nós estamos num contexto de totalmente diferente da realidade atual. E nós lembramos, quero trazer também a nossa lembrança, quem está aqui com a gente já há um tempo, talvez você não esteja, vou trazer isso para o nosso coração. O nosso Deus, ele vai se revelando na palavra e vai se revelando através dos tempos. Nós cremos num Deus que ele interfere na história, ele entra na história da humanidade, ele se move, é um Deus vivo. Ele não é um Deus que está simplesmente fechou uma caixinha e o povo que se vire. Não é assim que funciona. A gente está vendo que Deus vai interferindo na história, em cada situação aqui. E a Bíblia ele mostra que Deus é o dono da história, ele intervém, ele interfere, ele orienta, ele faz da forma que ele desejar. Então, isso é importante a gente entender que nós servimos a um Deus que ele é vivo, relacional. O que que é isso? Ele se relaciona com o seu povo. Ele deu obrigações, deu pontos, alvos para Israel alcançar, para poder conseguir a promessa. Ele escolheu Abraão, que era idólatra. A gente esquece disso, a gente já falou sobre isso. Mas quando Abraão ouviu a voz do Senhor e creu, ele deixou de ser idólatra, porque ele abandona a cidade onde ele vivia, escuta a voz do Senhor e vai seguir em fé naquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele viveu crendo numa promessa que iria se cumprir. Então é importante a gente trazer. Por quê? Irmã, por que que você está dando toda essa volta antes de começar? Porque a gente vai ver.
muito avanço aqui em muitas cidades e a gente vai ver que Josué vai destruir a cidade, pessoas vão morrer. Então, antes que a gente entre nessa leitura e você não tenha nenhum tipo de conflito de fé, ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no nosso chat. E se a gente não conseguir responder agora, não tiver tempo, eu vou procurar e a gente vai responder na próxima segunda-feira ou durante a semana para quem participa do grupo, amém? Abra sua Bíblia, capítulo 10 de Josué, nós vamos iniciar no versículo 16. Outro conselho que eu dou para quem está chegando, para quem está aqui já está acostumado, evite ficar confortável, evite ficar deitado, tá? Lembre-se que você está estudando a palavra do teu Deus, do nosso Deus. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, ele ainda não é o seu Deus, que queremos te apresentá-lo. E é importante que você esteja assim de uma forma um pouquinho desconfortável essa hora para que você não durma, porque você vai dormir, com certeza. Tá bom? Josué 10, versículo 16 diz assim: Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. No momento, até o versículo 20. Eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu tenho o hábito de fazer, estava esquecendo. Eu acredito que vai ajudar, que ajuda, né? Eu tenho umas anotações que eu faço para eu não me perder. E se você quiser tirar um print ou anotar, eu acho que facilita muito. Vamos lá. Até esse versículo que a gente leu aí, lembrando que o iniciozinho do capítulo 10 fala sobre o dia que o sol parou. Tem esse título. A gente viu que necessariamente o sol parou, puf. Provavelmente o dia ficou mais longo, a Terra girou em sua rota de uma forma mais lenta, lembra? Quem não estava aqui pode voltar na aula passada que a gente explicou sobre isso. Ah, então a Bíblia está mentindo? Não, a gente explicou também. A Bíblia não está mentindo. Era o ponto em que o escritor estava, tá? Nós vemos o sol nascer. Nós falamos, o sol nasceu e o sol não nasce. É o nosso ponto de vista. Estamos na Terra, vemos o sol e a gente fala que o sol nasceu, tá? O que que vai acontecer? Até esse versículo 20 que nós lemos aí, o dia ainda está prolongado. A gente ainda está naquele mesmo espaço de tempo. Josué ora, o dia fica mais longo. Lembra que choveu granizo, que a gente leu, né? Aqui no versículo 11 fala assim, ó, enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Então, além do dia ter ficado mais longo, tinha chovido granizo. Ainda está nesse tempo do relógio, tá? O dia ficou mais longo, até esse versículo 20 que a gente leu. Então, enquanto isso tudo estava acontecendo, lembra que a gente falou assim, tá, e o que que aconteceu com os reis? Aí eu falei assim, nós vamos ver isso na próxima segunda-feira. Seguiu ali, aquele povo morreu, só que cadê os reis? Aí aqui logo no versículo 16 fala assim, que os reis fugiram e se esconderam numa caverna de Maquedá. Maquedá é um lugar, tá? Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Preste atenção numa coisa, eles não tinham, os soldados, geralmente não tinham o hábito de simplesmente matar os reis. Eles chegaram e foram avisar o seu líder, que era Josué. Tipo, ó, tá ali, o que que a gente vai fazer? Josué manda colocar uma pedra,
e deixa eles quietos lá, que a gente tem muita coisa para resolver ainda. A gente vai ver aqui que nesse decorrer aí do capítulo que a gente vai ler, Josué vai começar a conquistar várias cidades. Isso acho que acontece em torno de 7 dias. Mas quando a gente lê aqui, parece que assim é uma atrás da outra assim em horas. Não, vai se levar uns dias, porque eles vão ter que caminhar. Lembrando que Israel não tinha carruagem, não tinha cavalo, não tinha carroça, eles estavam a pé. Então eles tinham que caminhar, tinham que lutar. Então não é tudo assim. Mas até esse versículo aqui, 20 que a gente leu, ainda é o mesmo dia, tá bom? Esse dia longo vai terminar mais ou menos aqui no versículo 20. Versículo 21 diz assim: O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então a gente entende que encerra aqui esse dia longo. Os reis estão lá dentro da caverna. Eles voltam, todo mundo tranquilo para o acampamento e ninguém mais consegue falar mais nada contra Israel. Lembra que eles tinham se unido contra Israel, os 5 reis, e aqui mostra que Israel tinha colocado medo. O Senhor havia prometido isso, a gente falou também isso várias vezes, que ia colocar temor no coração, medo, eles iam morrer de medo, desmaiar de medo. Raabe fala, estão desmaiando de medo porque ouviram o que Deus fez. A notícia corre do que Deus faz com a gente, mas não no ponto de, nossa, os meus inimigos verão aquilo que Deus tem feito a meu favor e tem me vingado. Isso não é bíblico. Como que a notícia corre? Corre glorificando a Deus. O Deus de Israel estava fazendo. O Deus de Israel lutava por Israel. Como que a notícia tem que correr? Através dos milagres que o Senhor tem feito, as pessoas vão fazer o quê? Uau, tem algo diferente com aquela pessoa. Depois que ela passou a servir esse Deus, ela tem agido de forma diferente. Essa notícia corre e hoje, como nós estamos vivendo um outro tempo, lembra que eu falei logo no começo, nosso Deus vai se revelando? Né? A gente sempre, eu tenho o hábito de brincar, mas eu falo de mim, né? O raciocínio meu é lento. Então Deus tem que desenhar. O ser humano, ele não tem condições de ter uma revelação de Deus completa, porque senão ele deixaria de ser Deus, e também nem o que Deus quer revelar é tão assim, no estalar de dedos. Porque a gente não dá conta, nosso raciocínio, tá? É devagar. Hoje o que acontece? Deus se revela através dos milagres que ele faz. Não é dessa forma que era antigamente. Como que acontece hoje? A partir do amor que nós damos aos nossos irmãos, da palavra que nós pregamos, da mudança do nosso comportamento. Muitos se convertem ao nosso Senhor Jesus a partir do nosso comportamento, do nosso perdão. Como que fulano foi capaz de perdoar? Como que você foi capaz de perdoar aquilo que fez? O que que a gente responde? Eu sou a pessoa que mais humilde, que perdoa, não. Eu perdoo porque muito fui perdoado. Eu amo porque fui amado primeiro. Quem te amou primeiro? Jesus. E assim o nome do Senhor é propagado e as pessoas são alcançadas. Então, aqui, o que está ensinando o livro de Josué para a gente? A notícia corre e tem que correr de forma certa. Quando é o Senhor que espalha a notícia vai correr de forma certa. Os inimigos de Israel já estavam com medo, ninguém ousava falar. A gente falou aqui, ó. Ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Aquele que está vivendo na obediência, debaixo da vontade de Deus, o inimigo não toca. A gente estava falando sobre isso hoje, né? O inimigo não vai tocar. Por quê? Porque eu sou poderoso. Ah, Israel é poderoso. Ninguém vai tocar em Israel porque Israel está podendo. Ninguém toca no crente porque o crente pode. A gente pode nada. Por que que não toca? Porque nós não estamos vivendo em pecado.
Como que o inimigo nos toca? Quando nós estamos em pecado. Só existe duas formas de sermos tocados pelo inimigo. Ou nós permitimos através do pecado, da desobediência, vários pecados que você pode imaginar aí. O caso de Israel, a gente vai ver mais na frente, e muitas vezes a idolatria, alianças que o Senhor não permitiu e Israel vai fazer. Por que que Israel será derrotado muitas vezes, vai sofrer muito? Porque vai desobedecer, vai entrar o pecado. Então, é importante a gente espelhar Israel conosco. Quando a gente lê, nossa, de novo, mas Israel pecou de novo, mas fez de novo, somos como, como nós somos. Então, como que o inimigo não vai tocar em Israel? Não vai, ninguém vai ousar falar, porque Israel está na obediência. E é assim que funciona. Lembra que eu falei duas formas? Ou nós pecamos, já expliquei, damos, né, legalidade para o inferno, ou o próprio Deus autoriza. Deus vai lá, como aconteceu com Jó. Jó, em nenhum momento, ele estava em pecado. A palavra de Deus diz que o que foi sobre Jó não foi por pecado. Uh-uh. O Senhor decidiu e permitiu que Satanás o tocasse. Seguindo aí, eu tenho aqui algumas anotações. Diz aqui, ó, para nossa perplexidade, depois de informar sobre o retorno a Gilgal, o autor continua narrando a perseguição à coalizão. O que que é isso? Ele vai continuar narrando que Josué está perseguindo a coalizão, aquela união. Coalizão é união, tá? União dos reis. E ele vai ir e voltar, ir e voltar. Lembra que o escritor de Josué, que nós cremos que 99% do livro de Josué tem sido escrito por Josué mesmo, minha irmã não foi 100%. Ele não pode escrever sobre a morte dele, né? Alguém completou ali falando já nos fins do dia de Josué. Pelo menos essa parte aí, a gente tem certeza que não foi Josué que escreveu. O que que vai acontecer? Ele vai descrever igual quando a gente conta uma história. Você conta uma história completa. Eu cheguei no meu trabalho, hoje foi tão difícil, cheguei atrasado. Parece que a história acabou. Aí depois você, então, eu cheguei atrasado porque peguei trânsito, porque o ônibus atrasou, porque dormi demais, o celular não despertou, seja qual for. Você vai começar a explicar o que aconteceu. Então a gente vai ver isso acontecer aqui, esse vai e vem, porque é alguém que está escrevendo. Aí você vai dizer assim, minha irmã, então se é alguém que está escrevendo, eu não posso acreditar então na Bíblia, porque para ser palavra de Deus, tem que ser Deus que escreveu. Lembrando que Deus não escreveu com a própria mão a palavra, tá? E nem caiu do céu. Ele usou pessoas cheias do Espírito Santo para que elas escrevessem. E é nisso que nós cremos. Independente disso, nós cremos que a Bíblia, ela é infalível. E ela não falha, ela não erra, ela é a nossa regra de conduta, de fé. E nós cremos nisso. Então, isso mostra que Deus usa pessoas. Ele ama relacionamento, tá? O versículo 16 que a gente falou retoma a sequência da narração interrompida no final do versículo 10. E a gente já explicou aqui o que que vai acontecer aqui. O 16 ele vai pegar e vai começar a falar o que aconteceu com os reis. Os reis estão lá na caverna, tá? Eles estão lá, deixa eles quietos lá, eles vão aparecer no final. Vamos lá, segue na sua Bíblia. Versículo 22. Então disse Josué: Abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: Venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: Não tenham medo, não desanime, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Esse negócio de botar o pé no pescoço assim, apontava a humilhar aquele rei antes dele ser morto.
E a gente observa aqui que não foi Josué que colocou os pés, ele manda os comandantes colocarem. O que que ele está fazendo? Tirando a autoridade dele? De forma nenhuma, a autoridade era do Senhor. Mas ele está mostrando, animando esses comandantes a continuarem. Olha, se continuar obedecendo, se continuar crendo no Senhor e fazendo o que ele mandou, é assim que vai acontecer. Essa passagem aqui, nós podemos ver que é algo que pode antecipar, aponta, né, para o triunfo de Deus por meio de Cristo sobre as autoridades espirituais e a sua vergonha pública. Aonde que isso acontece? Lá em Colossenses capítulo 2, vai lá para sua Bíblia, Novo Testamento. Se você tiver dificuldade para encontrar, vai em Apocalipse e volta como quem vai para Gênesis, fica mais fácil, tá? Colossenses capítulo 2, o versículo é o 15. Colossenses 2, 15. Se você fez o que eu te falei, ficou facinho. Você encontrou Timóteo, Tessalonicenses e Colossenses, de trás para frente, tá? 2,15 diz assim: E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Hoje é esse tipo de espetáculo público e de vergonha que o Senhor já fez e faz contra poderes e autoridades. Que poderes e autoridades são esses? Espirituais, que foram vencidos na cruz. Eles foram humilhados na cruz. A cruz, que seria um objeto de vergonha para Jesus, para Cristo, ele transformou em algo que é o triunfo de Deus. Então, versículo 15 do capítulo 2 de Colossenses é algo que mostra para nós que o nosso Senhor Jesus, ele despojou os poderes e as autoridades. O que que aconteceu ali em Josué? Eles eram autoridades, eram quem comandava, eram os 5 reis. Lembra disso? Volta lá para Josué, capítulo 10. Eu quero que você preste atenção num detalhe que geralmente passa despercebido. Josué 10, 23 fala assim: Os 5 reis foram tirados da caverna e eram os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. O rei de Jerusalém, ele está junto. Mas a gente vai ver no decorrer do que a gente for estudando que Jerusalém não vai ser conquistada aqui. Os outros lugares serão, mas Jerusalém não. Jerusalém só vai ser conquistada no reinado de Davi, lá na frente, tá? Jerusalém não será conquistada aqui por Josué. Guarda aí. Vamos lá, segue. 26 que a gente leu, né? Vamos lá, versículo 27. Deixa eu passar aqui. Ao pôr do sol, olha, viu? A gente estava ali no mesmo tempo ainda, um dia longo. Sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Então, até aqui, esse dia longo que aconteceu, choveu granizo, o dia ficou longo, eles avançaram, mataram quem tinha que matar, pegaram os reis que estavam lá presos na caverna, enforcaram eles, ao pôr do sol eles tiram esses reis e colocam de volta na caverna. Versículo 27, finalzinho. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Mais uma vez lembrando que esse até hoje é até hoje de quando o autor do livro de Josué estava escrevendo. Não é até hoje, o dia de hoje, de 2025, que nós estamos aqui. Não é esse hoje do dia de hoje, é o hoje do dia que o autor está escrevendo, tá? Versículo 28. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó.
Então aqui vai terminar aquele dia longo. Entendeu por que que eu falei tudo aquilo sobre guerras e assassinatos? Que a gente fala aqui, ó, matou todos sem deixar sobreviventes. Outra coisa que a gente precisa lembrar, essas partes aonde a gente vai ler muitas vezes, matou todo mundo, não deixou sobrevivente, nenhum ser vivo, nenhum ser que respira. Isso é um certo exagero do autor. Minha irmã, como assim? Lembra que o Senhor usa pessoas? Ele está mentindo? Não, ele não está mentindo, mas pensa, quando você ah, faz uma festa e diz assim, você vai num lugar e todo mundo da cidade estava lá. Mas a gente sabe que não estava todo mundo. Todo mundo daquele lugar morreu, mas alguém sobreviveu. É uma forma de falar, é um que a gente chama de hipérbole, um exagero. Por que que o autor está fazendo isso? Que ele está mentindo? Porque é a visão dele que assistiu tudo aquilo. Ele estava ali, ele viu, então assim, caramba, Deus deu na mão dos israelitas, deu na mão de Josué e todos foram exterminados e não sobrou um ser vivente. E ele está naquele êxtase da batalha, em tudo aquilo que está acontecendo. Quando a gente continua lendo, a gente vai ver que vai aparecer um bocado de sobrevivente. Inclusive, Israel vai fazer alianças com aqueles sobreviventes. E a gente vai olhar, ué, mas morreu ou não morreu todo mundo? Então, é um exagero que o autor coloca, mas não exagero que ele está mentindo. Ah, eram 5 pessoas, ele botou que tinham 500. É exatamente como um ser humano conta a história. É assim que está acontecendo. Ele é uma testemunha ocular. O que que é isso? É uma pessoa que estava ali, naquela situação, vendo a guerra acontecer, vendo a conquista acontecer. Então, quando você lê o livro de Josué, ele é cheio disso. Então, não se assuste. Ah, a Bíblia passou a ser menos confiável por causa disso. Ela se torna mais confiável ainda. Segundo os pesquisadores, isso faz com que ela seja mais confiável ainda. Tá bom? Seguindo aí, vamos lá. Do versículo 29 em diante, a gente vai ver as conquistas da cidade do sul. Essa parte aí provavelmente aconteceu em torno de uns 7 dias, levou uns 7 dias para se completar. São várias cidades que vão ser conquistadas ao sul. Leia comigo, 29. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. É aqui que eu estou falando, do exagero do autor. Ah, minha irmã, mas a gente estudando a Bíblia, você vai ver que em Juízes vai aparecer pessoas desse lugar que não eram israelitas. Ué, como assim? Matou ou não matou? A explicação que tem é essa que eu te dei. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. 31. Depois Josué e todo Israel, com ele, avançou a Líbina para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade, matou a espada todos que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Neste meio tempo, Orão, rei de Gézer, fora socorrer Laques. Talvez na sua Bíblia esteja Laquis, a minha tá Laques, que tem um acento aqui no minha, tá? Mas isso é só a tradução do nome. Mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo o Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na a espada, e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade, todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir.
Tomaram a cidade, seu rei, seus povoados e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebron. Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respira, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Então a gente vê aqui que vai acontecendo uma conquista em cima da outra, uma conquista em cima da outra. Ele vai conquistando várias cidades e as narrações são parecidas, você vê. Não deixou sobrevivente algum, nenhum ser que respira, e ele foi avançando. O que que vai acontecer? Eu separei aqui, tá? Para a gente ter uma noção do esforço que Josué e todos os soldados, todo Israel fez para conquistar essas cidades. A gente ainda tem tempo. Para conquistar essas cidades. Por que que eu acho importante a gente dar uma olhada nesse mapa? A gente vai ter uma ideia de que, mesmo quando o Senhor nos promete, mesmo quando o Senhor fala assim, eu vou dar na sua mão, e você tem uma promessa, muitas vezes existem pessoas que ficam, criam, têm em si um questionamento. Se Deus me prometeu, então eu fico sentado esperando acontecer. Mas, na maioria das vezes, o Senhor promete, mas ele dá alguns esclarecimentos ou algumas coisas, alguns objetivos, algumas rotas, algo que nós devemos fazer. No mínimo, a gente vai precisar se santificar, fugir do pecado, permanecer na presença do Senhor. Isso é só para começar. Então, se você tem, e eu acredito que todos nós temos, palavras que nós recebemos, aonde o Senhor diz para nós tantas promessas, e a principal delas é viver na eternidade com Ele, a salvação através de Jesus Cristo, nós devemos viver em obediência. E em alguns casos, o Senhor nos dá outras orientações em que nós devemos, por exemplo, o Senhor promete para alguns casos, alguns jovens recebem palavras: olha, você vai ter um futuro onde vai usar você em lugares altos. Você vai ser aquele que o Senhor vai usar para influenciar no meio de autoridades, por exemplo. Aí o jovem vai pegar, vai ficar em casa olhando o Instagram o dia inteiro. Ele vai precisar estudar. Vai precisar estudar a palavra, ele vai precisar santificar e vai precisar ser um jovem que estuda. Sim, porque ele precisa se formar, ele precisa estudar, ele precisa estar no meio de pessoas, de autoridades, então ele tem que estar, ele ser aquele que consegue se comportar numa situação, consegue falar. O Senhor vai abrir as portas e levá-lo a lugares, mas ele precisa se esforçar. Isso é só um exemplo. E a gente vai ver que o Senhor, nosso Deus, vai fazer isso com Israel e Josué. O Senhor diz assim: olha, eu vou dar a você, eu prometi, não é? O que que acontece? Tem que conquistar, tem que correr atrás. Não tenha medo, ele falou, não tenha medo. Vamos ver. Aí na sua tela, não sei se você está no celular, no computador, você deve estar vendo um mapa, tá? Então a gente vai olhar aqui no capítulo 10 onde você está em Josué. No 29 fala assim: então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e a atacou. Vamos ver aqui, essa mãozinha abençoada aqui. Aqui, aqui. Fica aqui pertinho para você poder ver o mapa também.
Vamos ver aqui. Maquedá, Líbina. Aqui, ó. Você tá vendo? Eu não sei se eu vou passar aqui, ó. Maquedá, uma cidade ao sul de Canaã, conquistada durante a campanha do sul liderada por Josué. Então Josué e Israel saem de Maquedá para Líbina, mais em cima aí, ó. Você deve estar vendo na sua tela. Uma cidade em Judá conquistada e destruída pelos israelitas sob Josué. Então eles saem daqui para conquistar lá em cima. Versículo 30. O Senhor entregou também aquela cidade ao seu rei e às mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada. Vai lá agora para o versículo 31. Depois Josué e todo Israel com ele atacou, avançou de Líbina para Laques ou Laquis. Aí, ó, Líbina, ele vai descer. Imagina, gente, esse povo teve que andar tudo isso. Os soldados tinham que ir lutando, cansados, com sede, com fome, noite e dia. É importante a gente olhar, é muito importante. Olha só, tem uma observação na caixinha que deve estar aparecendo aí para você, que fala assim, ó, Laques é uma cidade no sopé oeste de Judá. O rei Amazias foi assassinado lá. Essa área a gente está começando a ver, tá? Para você abrir assim o seu entendimento, nós estamos começando a ver aonde Israel vai se estabelecer. Quando nós lemos em Juízes, Crônicas, Samuel, a gente vai ver o nome dessas cidades por muitas vezes. Algumas por muitas e muitas vezes. A gente vai, quando você lê em Reis e Crônicas que os reinos se dividem, Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Israel, a gente vai ver falar muito de rei aqui, rei ali, que viveu, que morreu, se desviou da presença do Senhor e estava na cidade e tal. Quando a gente lê isso solto, fica fora de ordem na nossa mente. Aí aqui você consegue ver, ó, 2 Reis 14:19. Johnny até abriu aqui, ó, 14:19. 2 Reis 14. O título fala assim: O reinado de Amazias, rei de Judá. Versículo 19 diz: Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Então você vai ver o nome dessas cidades se repetindo nos outros livros. Agora você já não fica, quando lê aquilo ali, parece tudo escuro, não tem sentido nenhum. Está começando a ter sentido. Vamos lá. Nós diremos o 31. O Senhor entregou Laques 32 nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade, matou a espada todos que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Neste meio tempo, Orão, rei de Gézer, fora socorrer Laques. Olha, Gézer é lá em cima. Tô passando o mouse aí para você ver. Uma cidade a oeste da colina de Judá, conquistada por Josué, mais tarde foi novamente ocupada pelos filisteus. O rei daqui sai daqui, né? O cara que era rei daqui, e desce tudo isso para poder ajudar o pessoal aqui de Laques. Por quê? Porque a gente vai ver que Laques é uma cidade muito importante, tá? Para a rota de comércio, essas coisas. Então, eles não queriam que fosse conquistada. Versículo 34. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon. Então, ele sai de Laques, vai para Eglon, mais embaixo, olha lá, ó. Tudo isso, o povo marchando e seguindo. Cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriu na espada e exterminaram os que nela viviam, como tinha feito com Laques. 36. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron. Então vai sair de Eglon e vai lá para Hebron, ó, o outro lado, conquista Hebron. E a atacou, tomaram a cidade, feriram a espada. Versículo uma cidade onde viveu Abraão e o local de sepultamento dos patriarcas. Tem um estudo que a gente viu um vídeo sobre a cidade de Hebron. Aparece até como é hoje.
o túmulo, onde os judeus não podem entrar, porque hoje quem comanda lá são os muçulmanos. Mas nós vimos o vídeo. Eu acho que tem umas duas aulas, umas duas ou três segunda-feira. Dá uma ida lá que você, de repente, vai conseguir assistir. Se não estiver funcionando, a gente pode passar de novo outro dia. Aí vocês me deixam saber, tá bom? Me avisem. Versículo 38. Depois Josué e todo Israel, com ele, voltou e atacou Debir. Cá embaixo, ó. Tomaram a cidade. Exterminou todo mundo. Fizeram com Debir e seu rei que tinham feito com Líbina. 40. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e os vertentes. Derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente. Versículo 41. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. Lembrando que esse Gósen não é Gósen lá do Egito, tá? É o mesmo nome, mas não é a cidade onde o povo ficou vivendo na época de José lá no Egito, não. Tem o mesmo nome, mas não é o mesmo lugar. 42. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras. E depois, no versículo 43 diz assim: Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Depois de conquistar tudo isso aqui, esse povo todo volta, Israel sobe, passa e vai ficar em Gilgal, que é o acampamento onde eles ficavam. Lembrando que aqui aparece no mapa Jerusalém, mas Jerusalém não foi ainda conquistada. Voltando aqui para as nossas anotações, dá um stop aqui, vamos voltar. Aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre as cidades, que fala um pouquinho sobre elas aqui, ó. Maquedá era uma cidade real cananeia localizada na região de Cefelá de Judá. Seu nome em hebraico significa lugar de criadores de gado ou lugar de pastores. A cidade ficou conhecida por abrigar uma caverna onde 5 reis amorreus se esconderam após serem derrotados por Josué e Gibeon, que é o que a gente está estudando aqui. Josué conquistou Maquedá durante sua campanha no sul de Canaã, matando seu rei e todos os habitantes sem deixar sobreviventes. Após a conquista, a região foi atribuída à tribo de Judá. Maquedá vai pertencer no futuro à tribo de Judá, na hora que tiver divisão dos lugares. Líbina, nós estamos vendo aqui, por que que a gente está falando sobre esses lugares? São os lugares que Israel e Josué conquistou nesse período aqui, tá? É, não, claro que eu não leio tudo. Líbina, também conhecida como Libiná, era uma importante cidade cananeia localizada no território de Judá. Foi conquistada por Josué durante a campanha israelita em Canaã e posteriormente designada como cidade levítica. Olha que interessante, Líbina vai se tornar uma cidade levítica. O que quer dizer isso? Vão viver os levitas no futuro, nesse lugar. No futuro aqui da história que nós estamos vendo, tá? Não no nosso futuro, no futuro que a gente está lendo. Situada próxima a Laques, na região de Cefelá, Líbina era uma fortaleza bem fortificada que resistiu por algum tempo ao cerco de Senaqueribe. Nós conhecemos bem a história de Senaqueribe, né? Quando faz o cerco ali e o povo está desesperado, mandam cartas avisando o que vão fazer. Então, isso lá no livro, lá na frente, Reis, Crônicas. A cidade foi palco de uma revolta contra o rei Jeorão de Judá e era terra natal de Amutal. Quem é essa pessoa? Era a esposa do rei Josias e mãe de reis, dos reis Jeoacás e Zedequias. Então era a terra natal da avó de dois reis, né? Esposa de um rei. Arqueólogos têm identificado Líbina como um local moderno
De Tel Essaf, isso aí é o nome atual, né? Embora algumas fontes sugiram outras possíveis localizações. Próximo, né? Não tenho muita certeza do local que foi aqui, mas é naquela área. Laques era uma importante cidade fortificada localizada no sudoeste de Israel, entre Jerusalém e Gaza. Ela é mencionada 20 vezes no Antigo Testamento e, além disso, ela aparece em vários documentos extrabíblicos. O que é um documento extrabíblico? É um documento fora da Bíblia. Eles cavam um lugar, trabalham ali, os arqueólogos encontram um documento da cidade, de algum rei ou alguma coisa que não é a Bíblia, mas que também confirmam que existiu essa cidade. Laques teve grande importância estratégica e militar para Israel devido à sua localização geográfica, guardando rotas de acesso para o interior do país. A cidade foi ocupada desde o período calcolítico, isso é antes 3.000 anos antes de Cristo. Se tornou uma grande fortaleza entre os séculos 10 e 6 antes de Cristo. Laques enfrentou cercos e destruições por parte de invasores estrangeiros, como os assírios liderados por Senaqueribe. Então, quer dizer, aquela cidade anterior e essa daqui sofreram por causa desse rei, cujo ataque à cidade foi retratado em relevos no palácio de Nínive. Nínive é onde o nosso querido profeta Jonas foi vomitado pelo grande peixe, né? Então, palácios escavados lá, apareceu o retrato, nomes dessa cidade de Laques. Escavações arqueológicas revelam evidências dessas destruições, incluindo restos de fortificações, armas e ossos humanos. Isso mostra que o que você tem na sua mão é muito real. Eu separei um vídeo de Laques aqui, vamos ver se funciona. A gente já está quase encerrando. Tenha só um pouquinho mais de paciência, por favor. Vamos ver se a gente consegue aqui. Aqui o vídeo, vamos achar o vídeo. Esse é esse aqui. Ahn, vamos lá, vamos ver. Esse aqui, mas na hora que eu der um clique, ele vai abrir outra tela. Ele vai fazer isso. Deixa eu fazer um outro teste aqui, gente. Espera aí. Porque ele gosta de aprontar comigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Isso. Respira aí. Bebe uma água. Vou entrar aqui no Zoom de novo. Aqui. Acho que agora vai. Você deve estar vendo a tela preta. Foi, vamos ver se vai aparecer. Vê lá pra mim com a Ana se está aparecendo, meu amor, por favor. Lakish or Lakish was a Eu vou dar um pause. Respira aí. Bebe uma água. Vai funcionar. graça. Tá ok? Só tô dizendo que tá bom. Tá. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu aumentar a tela. Lakish or Lakish was a prosperous, unfortified Canaanite city under Egyptian rule during the late Bronze Age. It was, in fact, one of the most prosperous cities in all the land of Canaan. But the city was completely and utterly destroyed and left abandoned for 2 centuries before being rebuilt. This sudden destruction is likely attributable to the conquest of the land by Joshua. Once the Israelites had come into the land and defeated Jericho and Ai,
5 Amorite kings banded together to halt their progress and push them out of the land. This coalition was made up of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Eglon, and Lachish. Centuries later, after the kingdom of Israel split into the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah, Solomon's son, King Rehoboam, fortified 15 cities with strong defenses and commanders. Lachish would become the second most fortified and strategic city in the kingdom of Judah, second only to Jerusalem. Several generations after this, King Amaziah would be assassinated in Lachish. Lachish features heavily during the Great Assyrian invasion in which the northern kingdom was destroyed. The reformer King Hezekiah, who would call the land to repentance in the face of what they had seen happen to the northern kingdom, rebelled against Assyria. The Assyrian king Sennacherib assaulted the strategic city of Lachish while sending envoys to threaten Jerusalem. King Hezekiah and the prophet Isaiah cried out to God over this threat. And although Lachish was breached, God sent an angel who annihilated the armies of Sennacherib, saving Jerusalem. After the Assyrians, the Babylonians came. Jerusalem, Azekah, and Lachish were the last cities to fall, and when they did, the Babylonian exile began. This was the end of the kingdom of Judah. When the Persians displaced the Babylonians as the regional power, some exiles were allowed to return to their homeland. Lachish was rebuilt once again, but as with all of the rebuilding in the exile, never seemed to regain its former glory. After this, the city fell into disuse and decay. It is now an extraordinary archaeological site, exhibiting the remarkable history of the region and containing the spiritual heritage found in the Bible. Então a gente consegue ver que foi encontrado lá que né, os destroços, por assim dizer, do lugar. E ali no rodapé do texto do vídeo, você viu ali alguns livros onde é citada a cidade. Eglon é mencionado na Bíblia em dois contextos principais. Primeiro, como um rei de Moabe que dominou os israelitas por 18 anos durante o período de juízes. Ele é descrito como obeso e foi assassinado pelo juiz Eude, que usou uma espada de dois gumes escondida em seu lado direito para infligir um ferimento fatal no abdômen do rei. Segundo, Eglon também se refere a uma cidade amorita na região de Cefelá, em Judá. Seu rei, possivelmente chamado Debir, juntou-se a uma coalizão contra os gibeonitas, mas foi derrotado por Josué. A localização exata da cidade de Eglon é disputada, com sugestões incluindo Tel Aitun, acho que é assim que fala, na Cefelá, embora essa identificação não seja universalmente aceita. Mas Laques, eles têm certeza que a localização é aquela ali. Por isso que eles têm o vídeo do lugar. Eu acho que esse aqui é o último. Foi. É. Nosso último aqui. O que que a gente consegue ver e aprender sobre tudo isso? Já. Acho que sim. Ah, sim. Faltou Hebron e Debir, né? Tem mais duas aqui, gente, que o Johnny me lembrou aqui que faltam duas cidades. Deixa eu colocar aqui de novo. Ficou faltando o último. Hebron. A gente já viu um vídeo de Hebron, mas eu acho que esse vídeo não ficou legal no YouTube. Se caso você for lá assistir e realmente não ter ficado, você me avisa. E a gente tenta passar de novo.
Hebrom, ela é uma cidade muito importante. É uma cidade antiga localizada na região montanhosa de Judá, aproximadamente de 30 a 32 quilômetros ao sul de Jerusalém. Originalmente conhecida como Kiriat Arba, seu nome atual significa confederação ou união. Hebron até hoje tem o nome de Hebron, tá, gente? Tem esse nome até hoje, ela não foi mudado o nome, não. A cidade tem uma longa história bíblica, sendo mencionada nas narrativas patriarcais. Abraão construiu um altar em Hebrom, comprou uma caverna de Macpela para sepultar sua esposa Sara. Então, em Hebrom está sepultado Abraão e Sara. Posteriormente, a cidade foi dada a Calebe após o êxodo do Egito e se tornou uma cidade refúgio muito importante também. Hebrom também serviu como capital do reino de Davi por 7 anos e meio, antes dele se estabelecer em Jerusalém. Atualmente, a cidade é conhecida por sua produção de uvas e azeitonas, situadas a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Hebrom é considerada a cidade mais alta da Palestina. Debi, a última cidade, é mencionada em diferentes contextos dos artigos fornecidos. É citado como o nome de um rei de Eglon, que fazia parte de uma coalizão cananeia derrotada por Josué. Mas também aparece como o nome de uma cidade conquistada por Josué e os israelitas. Então tem hora que o nome do lugar também é o nome do rei. Um dos artigos indica que havia um lugar chamado Debir na fronteira do norte de Judá, possivelmente identificado como Togret Ed Debir, a nordeste de Jerusalém, mas que não deve ser confundido com a cidade mencionada em outras passagens. Lembrando que acontece de pessoas terem o mesmo nome não serem as mesmas pessoas, e cidades também às vezes isso acontece, tá? A cidade de Debir, também conhecida pelo nome cananeu de Kiriat Sefer, que quer dizer cidade do livro ou cidade do tratado, estava localizada a sudoeste de Hebrom, na região montanhosa do sul de Judá. E escavações recentes sugerem que provavelmente corresponde a um sítio nessa cidade aí que você está vendo o nome, acho que é Kirbet Habut. Eu não sei falar essa língua, esse idioma. Então é isso aí, gente. Essa é a última, agora foi, a última cidade. Quando a gente começou a estudar Josué, a gente logo no começo falou, é um livro histórico. Então a gente ia tentar deixar ele o mais dinâmico que fosse possível. Eu falei que eu ia tentar procurar mapas e vídeos, e é isso que a gente está fazendo ao decorrer do nosso estudo. O que que a gente tira de toda essa lição? De tudo isso que a gente viu? O Senhor promete, ele cumpre, mas existem situações que, para esse cumprimento, nós precisamos estar de acordo com a vontade dele, fazendo aquilo que ele determinou. Não podemos desobedecer e nem desistir daquilo que o Senhor nos chamou. Vimos que nós não podemos desviar o nosso olhar da promessa que o Senhor colocou diante de nós. Sermos firmes, fortes, corajosos. Lembrando que quando Deus fala assim, é porque nós não somos fortes e corajosos. Ninguém vai falar ser forte e corajoso para quem já é. E Josué falava isso para o povo. Então, nessa semana, vamos ter nos nossos corações o seguinte: tem muito trabalho para fazer para conquistar aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Que trabalho é esse? O Senhor nos prometeu uma herança extraordinária. Vale mais do que qualquer cidade, do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa. Ele nos prometeu novos céus e nova terra. Já está entregue, já está pronto, porque Jesus já conquistou na cruz. Mas como que a gente toma posse dessa promessa? Vivendo firme, constante no Senhor, não abandonando os caminhos do Senhor, para que a gente possa viver nessa terra prometida. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, diz que Abraão creu numa promessa que ele não viu e ele sabia que essa promessa não era uma terra comum, a terra daqui, era uma terra que os olhos dele não poderiam ver, não tinham como ver ainda.
numa terra espiritual. E é essa terra que nós esperamos viver. Aquele que crê em Cristo, ele está lutando, pelejando, como Josué e Israel fez, conquistando cidade por cidade, passo a passo, dia após dia, para alcançar o quê? Uma terra que o Senhor já preparou. E que terra é essa? São os novos céus e nova terra, onde nós vamos viver com Ele na eternidade. E quando é o tempo de conquista? É agora. E como que a gente conquista? Um dia após o outro, vencendo as nossas limitações, vencendo o pecado, dizendo não ao pecado, fugindo do mal, da aparência do pecado, sendo obedientes, amando o Senhor, vivendo a palavra. Josué é o espelho disso. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Jesus veio instituir uma nova aliança através de seu sangue e só vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor já preparou e prometeu àquele que permanecer firme e fiel até o fim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar, a gente já passou 11 minutos. Quero agradecer. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algo assim, você pode colocar lá no grupo. Compartilhe com as pessoas, convide pessoas e mais ou menos essa semana, no final da semana, provavelmente já deve estar lá no YouTube. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós agradecemos pela tua palavra que é tão palpável. Oh Deus, como é lindo ver que o que nós temos aprendido é verdadeiro e real. Que o Senhor já preparou uma nova cidade, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde nós iremos viver, mas enquanto estamos aqui, precisamos permanecer firmes. Espírito Santo, nos mantém firmes, nos dá entendimento, nos santifica. Ó Espírito Santo, nos orienta, não nos permite desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe tirar os olhos da cruz. Queremos ser como Josué, firme na promessa, crendo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Faz, Senhor, conosco. Faz, Senhor, na nossa geração. Move, Senhor, os nossos corações. Nos faz, Senhor, seguir avante com força, determinados a conquistar aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos através da cruz. Te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez pela tua palavra, por cada vida, renova as forças. Dá um sono tranquilo e restaurador e uma semana de bênçãos e vitórias para a glória do seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, eu quero agradecer ao Abraão. Deus abençoe sua vida, você é bem-vindo. Alisson, seja bem-vindo em nome de Jesus. A Ana, Diaconisa Célia, Débora, seja bem-vinda, querida. É muito bom ter você e seu amigo Abraão aqui. Abraão, você pode convidar pessoas também, serão bem-vindos. Irmã Vera. Eu acho que o outro iPhone é o irmão Eterson, Janaína, Patrícia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a missionária Tereza, eu acho que a Fabiana estava aí, mas ela deve ter precisado sair. Gente, muito obrigada. Deus os abençoe. Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Amém.